Fala galera, tudo bem com vocês? Guerreiro Cast na área, eu, Diogo Guerreiro, tenho o orgulho e a honra de apresentar o meu convidado do episódio número 4, o José Eduardo, o Zé, né? Então, cara, eu não vou falar muito, vou deixar ele se apresentar, porque eu já quero saber que ele tem que falar um pouquinho dele, né? Show de bola. Então, Zé, muito obrigado pela tua presença. Muito feliz de estar aqui, mano. Gostei muito. Gostei do convite, primeiro por ter vindo de você, e depois porque é um assunto que a gente gosta, então a gente fala com prazer, uma conversa gostosa. Cara, é aquela resenha de academia que Exato. A gente tem, a gente vai Exato. soltar aqui pra galera e vai falar um pouco de tudo que a gente vive, do que a gente passa, como, né, tu é treinador, tu é atleta, né? Mas fala um pouquinho de ti, como o José Eduardo chegou hoje onde tá. Conta um pouquinho da tua história aí, pra galera entender. Guerreiro, eu costumo falar para as pessoas que me conhecem que se eu não trabalhasse com esporte, que é a minha maior paixão, eu trabalharia com música. Mas o esporte para mim sempre teve enraizado. Então foi uma coisa natural, eu só não sabia qual esporte eu ia acabar me dirigindo. Eu era atleta de basquete e quando a gente, num determinado momento, a gente era obrigado a fazer musculação. E aí a musculação te traz aquele resultado gostoso, né? Aquela sensação pós-treino, assim, que ela é viciante. Exato. E aí me pegou de jeito e aí eu fui fazendo, independente do treino de basquete ou não, eu comecei a adotar como uma coisa do comportamento dia a dia. de vida, assim. Sim, o estilo ali já fora o esporte, o basquete, a musculação já também foi ganhando o teu coração ali. Exatamente, desde os meus 15 anos, cara, eu gosto de treinar e comecei a levar a sério a partir dos 18. Dos 15 aos 18 foi aquela coisa de conhecer, de praticar, de fazer movimentos. Aí dos 18 em diante foi levando a sério, tentando aprimorar técnica, tentando saber qual é a melhor divisão de muscular de treino para mim, qual seria a melhor suplementação. Aí começou a ser um pouco mais sério. Tu já pensava fora da curva, já diferente da outra galera que só tava no jogo ou só tava querendo fazer o esporte ali, mas tu já buscava uma alta performance aí. Eu sempre fui muito competitivo comigo mesmo. Então, pra mim, eu queria dar o meu melhor ali. Pra mim era assim, ou eu pego e faço do jeito que é o certo e dando o meu melhor, ou eu nem ia fazer. Fazer só por fazer, assim, pra mim não. Eu queria me destacar. Boa. Era mais ou menos isso. Não, e chegou a ser atleta, tipo, amador, jogou nos campeonatos? No basquete eu levei a sério, eu era federado, eu jogava em São Paulo, mas joguei até meus 18 anos, e era uma fase muito boa, gostava, achava que ia ser como é que se fala, minha profissão, ser jogador de basquete. Só que acabei não levando, não confiando tanto de que aquilo podia ser um futuro bom para mim. A educação física veio automático, veio natural, porque quando eu me decidi por um curso, eu achava que tinha que ser um curso que eu gostasse. Aí a educação física já bateu de jeito. Isso aí já nos 18, 19 anos, 20 ali já... Isso, eu fiz um primeiro momento, só que em São Paulo eu não continuei. Aí vim a Florianópolis, aí eu fiz a UDESC, que aí a UDESC foi que me entrou no mundo assim de musculação, mas com um lado científico. Aí que a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né? Não fazer uma musculação só pela informação daquela empírica, né? Sim, também de estudo científico, que eu via que era uma coisa que podia fazer a diferença no resultado. Legal. Então, tu fala que vem de São Paulo, né? De que cidade de São Paulo que tu era? Eu sou da capital. Capital, boa. Vim em 2000 pra cá. Aí depois de lá... 2000, aí 25 aninhos já de Floripa já. 25 anos, legal, já fiz família aqui, tô feliz. Foi uma boa escolha agora vir morar. Você também é de fora, não é? Eu também sou de fora, fechando 4 anos aqui. 4, então. 4 aninhos aí, já também cidade abençoada, né? Cara, é maravilhoso, né? É um corre-corre, a gente que passa o dia a dia pra lá e pra cá como personal, né? Sabe como é se a gente... corre atrás do nosso do dia a dia, né? Então tem que se acostumar e se habituar com a correria que a cidade é. Apesar de ser uma ilha, mas não para um minuto, né? E Guerreiro, sabe o que é legal? Você tocou num ponto que o esporte, a musculação e o fisiculturismo, eles nesse momento assim desde que eu cheguei aqui, e imagino que você lá na sua cidade, foi a mudança que a musculação acabou se transformando, né? Porque quando eu participei do meu primeiro campeonato, não tinha
estrutura magnânima, não tinha nada muito, era tudo muito simples, né? E o esporte era feito pelo esporte, assim, não tinha um negócio assim de, eu vou fazer, eu vou ficar profissional. Não, eu quero fazer, quero me dar bem, quero ir melhor no campeonato, melhor que eu puder. E você vai aprendendo muito. Só que no decorrer, o boom que a musculação teve e o fisiculturismo era algo que pelo menos por mim, não foi esperado, assim, foi algo que me surpreendeu. E isso vem nesses últimos anos cada vez crescendo mais, e é até legal a gente já começar em algumas perguntas que eu tenho para te fazer. Boa. Tipo assim, esse interesse pelo fisiculturismo, como foi o teu primeiro campeonato? Aí depois eu tenho umas outras perguntas aí que eu quero saber, já pensando assim nessa nova geração. Eu vim com isso na cabeça hoje, tipo, cara, não recrimino assim o pensamento dos novos, mas eu tô no meio termo, porque eu aprendi com os old school, né? Eu aprendi com a galera da base, assim, e hoje eu vejo alguns colegas, alguns alunos, e às vezes o cara fica ali pensando, não existe certo, não existe errado, existem ideias diferentes, né? Mais que isso, né, Guerreiro? Existe uma coisa que eu acabo vendo um pouco de vídeos relacionados à filosofia, né? E tem coisa que a gente a geração vai transformando, e a gente não pode ser aquele conservador que não quer participar da mudança. Eu vejo isso pela própria profissão. Ela foi mudando, foi tendo outras necessidades que somente a propaganda do boca a boca, que somente o trabalho bem feito como personal. Hoje a demanda é diferente, hoje você precisa de um pouco mais de recursos para fazer o seu marketing. E a musculação, e o fisiculturismo foi a mesma coisa, né? Você querendo ou não, tinha uma época que você não precisava de muita coisa. Você vai se preparar. Hoje a preparação envolve tanta coisa, né? Guerreiro, na primeira competição, para essa última, eu lembro que, tipo assim, eu não tinha fisioterapeuta para fazer a liberação, não tinha nutricionista, fazia as coisas com o meu aprendizado e com a informação de colegas. E é óbvio que você não tem o mesmo resultado, mas a informação e a estrutura para se trabalhar, para você formar um atleta, hoje está muito mais fácil, muito melhor, muito melhor, tem mais componentes aí que se ajudam, exatamente, né? E que nem tu falou, o fisioterapeuta, o massoterapeuta, um psicólogo, um nutricionista. O psicólogo foi ótimo. Tá todo mundo envolvido e encaixado nisso, né? Desde o atleta profissional ao amador. Sim, e coisas que a gente não imaginava, sei lá, 5, 10 anos atrás. Só quem é profissional e que tem mais tempo, ou quem está já vivendo isso de uma forma mais antiga, né, no fisiculturismo, já podia ter uma ideia disso, mas a gente que trabalha com o treinamento amador e participa de campeonatos amadores, que eu participei só de campeonatos amadores, eu nunca me tornei um profissional, e é diferente, né? Por exemplo, você como um treinador, você vai ter uma abordagem diferente com um cara que quer participar de uma competição só por participar e daquele que quer se tornar um pro. Exatamente. Você tem uma abordagem diferente que entre aquele limiar entre saúde e alta performance, você vai mudando com cada objetivo de cada um, né? Mas, no geral, os dois tentam fazer os seus melhores. Eu acho que o que muda aí é quantidade de medicamentos. Exatamente. Tem os ergogênicos aí, a questão financeira também, perfeito, né? O cara vai viver para isso. Perfeito. Galera, antes de eu continuar aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar. Esse episódio aqui com o Zé vai estar incrível, a gente vai fazer várias perguntas para ele. Então, Zé, tua rede social já passa aqui pra galera, o Instagram. Minha rede social é o Instagram, ZEduardoSP. Pode entrar lá, eu tenho assuntos desde treinamento, estilo de vida, gosto de falar sobre alimentação e parecido com o perfil do guerreiro. Gosto de treinamento forte, certo? Legal, tem essa pegada aí também. Sim. De motivação também, perfeito, né? De passar, eu gosto de motivar o que a gente passa no dia a dia, né? Isso é bacana. Isso é muito legal. Então, galera, se inscreve lá no Instagram do Zé. Depois a gente coloca aqui na descrição do vídeo ou nos stories ali do Instagram também. Então, aqui do YouTube, a gente vai estar também no Spotify, Zé. Boa, vai estar gravado, vai estar lá para a galera também Spotify. Poder ouvir a gente. Muito então, bom. Se inscreve, curte, compartilha, deixa seu like, seu comentário aí depois que você assistir esse episódio, beleza? Então, Zé, fala um pouquinho do teu primeiro campeonato. Quantos campeonatos você já participou? Como é que foi teu primeiro? Foi em São Paulo? Foi aqui? Foi aqui, cara. Boa. Eu comecei a me interessar pelo fisiculturismo
porque eu já vinha trabalhando meu corpo já desde os 18 anos, eu já pensava em ter um físico que fosse diferente, gostava desse tipo de superação. Eu tentava cada ano melhorar meu físico, e era mais ou menos isso que acontecia. Só que chegou uma hora que eu pensei assim, cara, preciso dar uma funcionalidade para isso tudo. Por que eu tô tendo toda essa massa muscular? Todo esse treinamento, todo esse físico que é elogiado, que chama atenção, mas e aí? Aí que eu vim conhecer o mundo do fisiculturismo. Boa. Na época eu dava personal numa academia que não tinha muitos praticantes. Mal se falava, assim, eram alguns colegas que gostavam. Então foi tudo muito na raça, assim, de pegar e de ir atrás. Foi o Sul Brasileiro, em 2015. E, pô, eu adorei. E o que mais foi legal foi porque eu não imaginava o quanto que eu ia aprender nos bastidores. Era uma energia muito boa, a galera era muito cúmplice e muito amiga um do outro. E até hoje isso é, né? Isso tem uma parceria de se ajudar, tanto para se aquecer, quanto a pintura. É uma energia que às vezes é muito diferente do dia a dia da academia, né? Na academia, às vezes, as coisas são um pouco mais fechadas, as pessoas têm um ego diferente. Quando chega, né, mais solitário, mais individuais. Isso, mesmo. Individuais. Porque quando a gente está no bastidores ali, todo mundo se coloca na mesma posição, né? As pessoas acabam tendo aquela empatia e se ajudam bastante. Gostam de trocar informações. Então, quando eu cheguei lá, só para você ter uma ideia, eu estava com a minha filha e minha enteada, todas pequenininhas assim, e a gente entra assim na sala e eu levei um monte de frango desfiado, fruta seca. Eu levei aquelas coisas assim, quando eu chego, a galera comendo McDonald's, tomando lata de leite na boca, assim, virando, comendo Nutella na colher. Eu falei, meu, tem alguma coisa errada. Né? E salgadinho, vários Ruffles, né? Não, McDonald's aí, as próprias filhas falaram assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa estranha. Por que tu não tá comendo isso, pai? Não, e também assim... Poxa, você falou que a dieta era justamente ao contrário, o que tá todo mundo... Aí ali que eu fui começar a entender. Então, assim, você aprende coisas que você não aprende no cursinho, na própria faculdade de educação física. Não ensina a preparar um atleta, não ensina, você tem que ir atrás de informações. Não, é muito louco. E nessa pegada, assim, como é que foi a tua colocação? Então, deu medo, não deu medo? Olha que legal, porque por que você precisa de... Por que hoje em dia... as pessoas tomaram consciência de que precisam de ajuda para você entrar numa competição. Porque eu, por exemplo, quando eu entrei, foi muito no achismo, na vontade, eu não me toquei em relação às categorias. Eu não cheguei a pensar, qual é a melhor categoria para eu se encaixar? Qual que eu me encaixava na pegada aí? Eu queria fazer a categoria que eu mais gostava, que é o bodybuilding. Eu falei assim, não, se é para eu competir, eu tenho que competir na bodybuilding. E aí... nitidamente, eu fugia do meu perfil físico para aquele tipo de... Pelo meu peso, minha altura, eu acabava tendo uma desvantagem em relação a alguns atletas. Eu lembro que em uma das categorias eu fiquei em segundo, mas nas outras eu não consegui classificação. Na Novice, na verdade, era... Na NPC, qual que era a outra federação? A IFBB, né? A IFBB, foi a primeira competição, foi pela IFBB. E aí depois eu também fui começar a aprender que eu preciso me encaixar primeiro numa categoria, decidir qual delas eu vou, para depois fazer uma preparação adequada. Até isso me lembra, vou mandar um abração para o Ricardo Santana, que ele disse para mim, cara, não é tu que escolhe a categoria que te escolhe. Perfeito, tá Então certíssimo. a gente tenta encaixar, mas sempre tu vai ter o biotipo, o shape para um tipo. Exato, para você trabalhar e atingir sua melhor forma, porque você pode ficar indo em categoria que não é a sua, pode melhorar teu físico, mas não necessariamente você vai ter sucesso ali. Né? E vindo já da pressão, né, como jogador de basquete, lidar com essa pressão de backstage, de preparação ali, né, que individual dentro da sala de musculação, subir no palco, como foi essa pressão para ti, assim, nas primeiras, hoje como é que é? Eu vou te contar que, assim, o subir ao palco, entrar num backstage que você não conhece ninguém, tá com atletas porque sempre tem aquele lance de você olhar e ter uma impressão, né? Então você olha as pessoas e fala assim, cara, será que eu tô bem o suficiente para tudo isso aqui? Então existe uma ansiedade pré-palco que é natural e vou te falar que é a parte que eu mais gostava. Eu gostava de me preparar um ano todo
para chegar e ter aquela sensação. A pressão maior que eu sentia, que para mim era mais difícil, era a preparação em si. A preparação, ela tinha uma pressão que estava ligado à sua dieta, está ligado ao seu cansaço físico e mental, e principalmente como você se relaciona com as pessoas. Exato. Então, eu estava tendo relacionamento com pessoas que foram pacientes e legais comigo, porque é uma fase difícil, é uma fase que a gente fica mais individualista, é uma fase que a gente fica mais nervoso, que a gente dorme menos. Então, essa parte para mim, essa pressão para mim era mais difícil. Encarar o dia a dia, né? Perfeito. Como assim, tu fala essas pessoas, com certeza os nossos alunos de personal. Também, né? muito bem lembrado. Não só a família, né? Mas a família também se prepara Perfeito. junto, sofre junto, Não, aguenta, né? Os piti que a gente Exato. às vezes, né, segura. Então os alunos, né, vamos falar assim, eles são também um alicerce, porque eles veem a gente sair do off, Isso. né, entrar no pré-constant, tá no cut e tá naquela ansiedade de subir. Então Isso. eles passam por esse perrengue aí junto com a gente, né? Então é uma vitória, Sim. né? A gente conseguir Sim, com certeza. aguentar, né? E eles também, né? Porque Acaba mexendo com a nossa motivação, né? Você acaba ficando motivado de ver que um aluno seu está sendo paciente e sendo compreensivo com você num momento que é difícil. Que você tá diferente, né? Sim, não tem como. já começa a ver que a gente não tá no mesmo semblante. Às vezes a gente que tá cansado e o aluno tá com vontade, né, de fazer mesmo. o treinamento. Isso mesmo. E eu confesso que muitas vezes atendi o pessoal à noite, que eu já tinha feito ali um cardio, 2, o treinamento, já tava com déficit calórico batido, cara, me segurando nos aparelhos. Sim, assim né? mesmo. Para o aluno poder fazer, eu apoiado ali exato. para estar de corpo presente. Acho que tem uma mistura, né? Tem um equilíbrio que você vai se acostumando e aprendendo a lidar com isso no decorrer das outras competições, e também tem um lado que você, por mais que você saiba que isso daí faz parte, você ainda é afetado em alguns momentos. Então, por exemplo, eu tinha um aluno que ele era um cara que me motivava muito para que eu não desistisse. Então isso tornou uma força muito bacana. Caramba, que massa. Era uma coisa extra, assim, sabe? Chegar naquele horário com ele era o teu pico de energia ali, que ele te botava para cima, tipo, porra, cara, tu tá melhor, a tua pele tá melhor do que ontem, tu tá cada vez chegando dava uma injeção para trabalhar bem, para continuar focado. E nessa rotina, né, que a gente já está falando do aluno ajudar a gente, da família, dos colegas, como é que era a preparação? Como é que é hoje a tua preparação? Vamos trazer mais para o tempo atual, né? A última competição foi ano passado também, né, 2024? Foi em 2024, foi no Novo Hamburgo. Não, eu preciso corrigir, foi em 2023. 23, poxa. Foi 2023. Em 2024 eu não competi, não, foi porque foi no final do ano. Não, foi no final de 2023, foi em dezembro. Foram 2 competições. Foi o Muscle Test em Novo Hamburgo e foi também o Sul Brasileiro. Eram próximas, era uma semana de diferença. Então aproveitei o físico de uma para outra. E foram muito legais. Então a cada competição você melhora tecnicamente, você tem mais aprendizado, mais conhecimento, você conhece melhor o seu corpo, que eu acho que aí vai o segredo maior, né? Até pra saber se vai dar pra comer o Big Mac ali. Muito boa, mas você vai poder beber água, se não deve beber água. Que no começo a gente não toma, não come. Isso mesmo. Ou se isso come, mesmo. Eu chegava muito flat, porque eu queria ser o mais definido de todos, então nas primeiras competições eu queria ficar definido. Só que aí, às vezes, isso não era sinônimo de sucesso. Quando você vai aprendendo que você tem que encher o teu corpo, aí que a coisa fica legal. Bom, viu, galera? Essa é uma experiência que só ir lá fazendo, né? 1, 2, 3, 4, 8 vezes, só com o tempo mesmo de preparação que a gente vai entendendo que o corpo se dá melhor com alguns alimentos, outros não. Que essa parte de preparação da água, do uso do ergogênico, quando tira, quando coloca, o que coloca mais, o que coloca menos. Então só a experiência mesmo de estar várias vezes no palco, né, que vai te dar para te poder chegar um tempo, né, Zé, que tipo, tu pode errar, mas tu vai errar menos. Isso. Né?
É isso mesmo. Então, Você acho pode que é errar. bem E assim, bacana. a gente vai aprendendo que a parte que você tem que menos errar é a finalização. É né? a finalização. Que aí você vai tendo que ter um cuidado um pouco maior. Que já aconteceu, por exemplo, de fazer tudo bem certinho e uma semana antes estar no melhor físico. E Já chegar e errar na antecipou. finalização. Exatamente. Eu vou te dizer, no Sul Brasileiro de 2024, Certo. né? A gente se preparou e o Diogo ia comer o carb up. Certo. Cheguei na hora do carb up, em vez de pegar 2 hambúrgueres ali normais, o Diogo pegou um a mais. Só que pegou um a mais com um duplo de carne. Eita, pô. E cara, deu ruim. Né? O Ricardo, o Arthur sabem disso. Eu comi ali com muita vontade todos aqueles hambúrgueres, mais a batata frita, mais a latinha de Coca-Cola. E o corpo não digeriu tudo aquilo. Cheguei no Sul Brasileiro de manhã nas prévias, o corpo não estava legal. Passou as prévias, eu descansei, deu uma horinha depois ali, voltei para as finais, eu estava com outro físico. Olha só. Foi um tempo de digestão por causa das carnes ali a mais, né? Que foi o que a gente viu que errou, né? Que eu errei ali na última alimentação antes de ir pro palco. Isso é uma coisa que também eu percebi que para mim era interessante, porque você vê que para cada pessoa você tem um carb up que funciona melhor, né, cara? O meu eu gosto muito de pizza, cara. Olha só, eu gosto de pizza, e pizza cara, é uma coisa que sempre me bateu bem. Tu vê. Pizza, até mesmo pão. Agora, quando eu como muita gordura, aí para mim eu já percebi que aí com ela, por exemplo, comer um cheeseburger, né, que era a minha outra opção. Às vezes ele não me bate tão bem quanto uma pizza, por exemplo. Eu vejo que a massa, a farinha vai acabar me dando um estímulo que um pouco melhor do que a carne com a gordura ali. Tu vê só, essa questão, tem gente que fala, né, do queijo, que não é queijo demais. Isso, e aí não, mas é individual, não adianta, né? Tem que testar, aquela questão, né? Pode ser que o cara consiga com a pizza e com o hambúrguer, ou pode ser que tem muitos que fazem limpo, né? Eu já fiz a minha primeira preparação limpo. Na hora da pesagem ali, só arroz e frango, só arroz, até o dia do palco. Então, cara, eu também já vi gente que conseguiu ter sucesso assim, só com arroz. Sim. Zé, a gente falou um pouquinho dessa preparação, da questão ali da alimentação, do palco, tudo, mas sobre a parte de exercício, assim, a parte de treinamento, o que tu acha que é indispensável para um atleta estar no palco? Claro que a gente fala dos pontos fracos, né? Que o cara tem que, né, ter ali o X, o Y, acertar o shape para a categoria. Mas quais exercícios assim que tu acha fundamental para um cara que quer ser um atleta, que está treinando para alta performance assim? Eu acho que tem exercícios que são meio que universais, né? Então é lógico que a individualidade biológica ela é importante e tem gente que responde melhor num, melhor no outro, mas exercícios como agachamentos, leg press, supinos, remadas, puxadas, são exercícios básicos, né? E levantamento terra. Então são exercícios que, a meu ver, quem tem uma limitação com esses exercícios, ele sai perdendo. Quem deixa de usar esses exercícios no seu planejamento de treino, também acho que fica incompleto. Agora, o que a gente já viu em estudos mais atuais, estudos científicos, é que não necessariamente eles precisam ser livres. Que antigamente tinha muito aquela crença tem que ser um agachamento livre, senão você não vai. Pô, hoje em dia você tem hack que você agacha e vai te ativar até o dedinho do pé. Então, eu acho que essa mudança acontece. Tirando a limitação, né, física da pessoa, nessa capacidade que, não consigo fazer o agachamento com barra guiada, barra livre, vamos pro leg. Não, perfeito. Tá isso tudo existe. bem, né? Tá tudo isso certo, acontece. né? Pode... Acontece. Assim, eu na verdade, eu vejo o leg e o agachamento, assim, exercícios que você vê a biomecânica é praticamente idêntica, só que aí você, dependendo, você tem uma coisa básica ali que serve já para muitas divisões, assim, de população, né? Que é o quê? Que é não ter a barra nas costas. Exato. Então, assim, você tem que, os dois são ótimos exercícios para perna, a biomecânica é muito semelhante. Agora, a gente tem que levar em consideração que no leg você não tem uma barra nas costas. Será que isso para algumas pessoas pode ajudar?
Será que para outras, para quem não influencia, aí é ótimo, porque é mais completo, né? Quanto Você mais trabalha variedades mais. dentro da semana a gente conseguir fazer, Eu também, eu concordo. mais completo Eu é aquela periodização do treinamento, né? Concordo. É Então isso aí. consegue, porque a gente sabe o que é agachar com uma barra aí de 150, 180, 200 Isso. quilos nas costas Isso. no pelo, né? Isso. Então é diferente. Sim, não, e antigamente era isso, né, que a gente fazia. Não tinha muito, não. Era isso, né? Nem é isso. toda academia que nem a gente vai falar da Ironberg, por exemplo, aqui, Sim. né? Que é uma academia completa. Ela inspira, né? Sim. E Sim. ela tem uma atmosfera para A atletas, variedade né? te permite ter um desenvolvimento maior, né? Sim. Isso não tem dúvida, né? A variedade de equipamentos. Querendo ou não, por exemplo, para dois grandes grupos musculares que fazem diferença nas competições, que é perna e costas. Perna e costas. Hoje você É quer incrível, ganhar, né? tem que ser nenhum desses dois músculos. É. E lá você tem uma variedade muito boa. Show de bola. E falando de dieta, assim, também, né? Que a gente deu uma rabiscada ali pela alimentação. A dieta, tu vê que ela, que nem na parte do off, assim, tem que levar, tu acha que tem que levar ela pé da letra 100% limpa? Quando tu tem ali teus atletas, tu gosta de deixar um pouco suja? O que tu vê? Depende muito do físico de cada um. Isso é muito... A alimentação é um estímulo que mais vai responder, né? Em relação ao treinamento, por exemplo. A alimentação é aquela coisa que você faz, ele vai te responder em questão de poucos dias. O treino leva mais tempo. Então a alimentação, para algumas pessoas, se você quiser fazer como eu faço para mim, não vai ter necessariamente um bom resultado. Mas uma coisa eu sou muito a favor, que é o off limpo. Off limpo. Uma coisa é a gente fazer um dia antes do campeonato, no dia você fazer um carb up. Agora o off não tem por que ser sujo. Hoje em dia já... Tá mais que comprovado, né, que não tem mais aquela manter bagunça, uma né? composição corporal mais harmônica. Depois, para você finalizar, fica muito melhor, né? Sim. Até para chegar ali nas semanas finais ali, mais ou menos para quantas semanas tu usa, por exemplo, a tua finalização? 14, então, 12? Já aconteceu de eu usar de 10 semanas. Olha só. Já aconteceu de eu usar de 8 semanas por uma necessidade. Eu precisei apertar quando fui pro Rafael Brandão. Esse daí eu apertei, só que fui bem, só que na hora faltou encher. Olha então para mim eu acabei me preocupando tanto com uma coisa que depois foi outra que acabou me prejudicando. Só que eu uso essa faixa porque para mim a definição nunca foi o estímulo que respondeu mais devagar, não, ao contrário, sempre responde rápido. A tua definição tanto superior, inferior... Não, responde rápido. A minha... Então, se eu não cuidar, o que acontece? Eu vou fazer muito tempo de cut, eu vou acabar ficando muito flat e acaba não sendo muito bom para mim. Então, para mim, eu aprendi que se eu prorrogasse um pouco mais, estava me ajudando. O que eu não mudo é o número de refeições. Eu tenho feito sempre em torno de 5 refeições. E vai mudar os macronutrientes durante elas, nesses períodos. Boa, e a questão de ingestão, né, de fruta, verdura, legume... Isso daí é uma coisa que eu aprendi que coloca também. Não, é muito importante, faz muita diferença. É legal da gente falar isso porque, né, tem aquela parte antiga que não era só frango, batata doce, arroz, né, por causa das isso fibras. Muda, né, cara? Poxa, hoje... as fibras fazem muita diferença, né? Tanto quando você for tratar de legumes e frutas, quanto você comer a salada, né? Então você vê que tem nutriente ali que se você não ingerir, você vai sair perdendo de novo. Até conta a história aí que eu já comi, tipo, um pé de alface na parte de finalização ali, porque, cara, era muita fome e era muita fome sei lá, 50, 100 gramas de tilápia. E aí era alface enrolada com alface e molho zero. Você chega a sonhar com comida e tudo, né? É impressionante, porque a gente é acostumado a comer bastante, a comer bem, a ter prazer com comida, né? Isso que eu acho que é um segredo que, se você pegar o atleta, o melhor, os que estão mais na cabeça, assim, são aqueles que aprendem a não ter prazer com a comida, ela fazer de forma disciplinar. Eu vou comer porque eu tenho que comer, não porque tem que ser gostoso, não porque tem que ser gourmet. Teve uma fase que eu fazia umas comidas mais
que eram fits, mas tentava usar mais ingredientes mais gourmets, mais elaboradas, assim, né, botar uns temperos diferentes. Cara, só que a verdade mesmo é que o simples é que dá resultado. E eu lembro disso, uma frase da Nani, né? A Nani, ela falou assim, cara, em preparação, comida é combustível. É isso aí. Comida é para nutrir teu corpo, esquece o que é o prazer. Exatamente. Come porque tem que nutrir teu corpo. Perfeito. Come quantas refeições. Quando você aprende isso, fica libertador. Vai virando a chave, né? Fica e vai entendendo. Exatamente. A mesma coisa a questão da água, né? A água. Que às vezes a gente toma ali no dia a dia uma quantidade, né, confortável para o corpo, mas quando entra na fase final, que a galera, né, não tem ideia de quanto de água às vezes que cada atleta toma e faz. Porque assim, a água, você pensa que o problema é a comida, mas a água tem um momento que ela fica muito desconfortável, né? Fica chato de ficar bebendo água, exatamente. Né? Engolir mais água do que o normal é uma coisa difícil. Até é legal da gente falar isso. Quero te perguntar, tu prefere estar em off ou em cut? Em cut. No cut. É mais fácil eu comer menos do que comer mais. Consegue também. Eu sou mais de estar em cut do que estar em off. Eu não consigo ficar... Apesar de eu gostar de comer, mas, cara... É difícil. Porque o número de refeições são altas. E mais que isso, o volume de cada uma delas também é muito alto. É desconfortável quase sempre, né? E a gente sabe que, né, para poder encher o músculo lá no off com qualidade, tem que estar comendo, tem que... né, tá em dia com isso, porque senão tá jogando fora, né? Você faz tudo desconfortável, né? Porque querendo ou não, você tá sempre com a barriga cheia, né? Dilatada ali, que nem eu, se enche demais aí já ronco à noite, já é complicado pra caramba, já muda, fica mais cansado. São coisas que a gente vai mudando muito, assim. E como a gente gosta da estética também, pô, tira a camisa, já não é... Não é a mesma coisa. Mesmo estando limpo. Você tem toda a razão, cara. É uma dificuldade que eu tinha, porque eu sempre gostei de ter um corpo com físico mais delineado, tal, ter uma definição mais aparente. Quando não tem, é uma coisa que nos incomoda. Até porque, que nem eu digo para as pessoas que eu converso, né, cara, a gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa estética, a gente vende, né, então, cara, mas sou atleta agora, atleta amador, né, e, cara, tô em off e vou ficar roliço, vou ficar uma bola. Não. Então, você me perguntou por que eu comecei a musculação, que eu te falei que eu comecei justamente o fisiculturismo, que foi uma coisa para dar funcionalidade àquilo que eu vinha treinando e conhecendo. Mas se eu te falar que a manutenção de permanecer nas competições, ela se deu pelo marketing que me gerava como personal trainer. Isso foi uma coisa que mudou muito, assim. Depois que eu comecei a competir, as pessoas começaram a me ver com outros olhos, a ter uma consideração, uma valorização, né, diferente, porque eles percebem que você aplicava o teu conhecimento. Exato. Então, pô, se tá dando certo nele, ele deve ter o conhecimento para dar certo em mim também. Isso até é legal de falar também, porque a gente vai tocando o assunto, né? Mas às vezes a gente, que nem eu tive conversando com o Ricardo quando ele veio aqui, eu perguntei para ele, né, sobre essa galera que não treina e é personal, se o shape fala por si. E cara, tenho certeza que a tua resposta é essa: se o cara não faz, para ele, como é que ele vai atender, né? Como é que a teoria é a prática, a teoria, como é que tu vê isso, assim, no mundo de hoje, assim, assim, ó, eu respeito como cada um resolve levar o seu trabalho. Agora, se eu falar para você que tem o mesmo valor, o mesmo conhecimento e o mesmo comprometimento, não tem. Isso não tem. A pessoa que não treina, ela nunca vai saber as necessidades reais do seu aluno. A pessoa que... Eu não digo que a pessoa tem que ser um fisiculturista. Sim, a gente fala que não tem que ser atleta, né? Não, tem que ter uma rotina. Pelo menos, e também ter um físico que seja um físico atlético. Que seja um físico de uma pessoa que faz atividade física. E mais, eu acho que assim, não precisa ser um expert na prática, na musculação. Mas você tem que ter um conhecimento básico. Você tem que ter a vivência. A vivência, exatamente. É você puxar do aluno em momentos que ele não está preparado, é você deixar de dar estímulos porque você está achando que ele está cansado e ele podia render mais. E você não tem isso daí quando você não tem. E quando a gente faz, a gente sabe quando está dando migué. Exato. A gente sabe quando está pesado. Lógico. Até porque, que nem assim, vamos falar, até pode ser um assunto polêmico,
Mas assim, que nem a mulher personal, né? Uhum. Ela vai ter um aluno ali, tá em preparação, vamos dizer que é um cara que treina pesado. Certo. Pô, vai alcançar um halter de 40 quilos pro cara. Assim, ó, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu penso nas mulheres em relação ao treinamento, eu vejo como pessoas iguais. Sim. Eu não consigo ver distinção Que ela não vai num trabalho profissional e nem como atleta. Ainda acho que como atleta a gente continua com uma certa cultura, até pelo fato de que a gente teve uma campeã 3 vezes seguidas no Mister Olímpia e a gente falava muito menos dela do que num que foi vice-campeão. Pois então, foi mais, terceiro, a gente pode falar nome aqui, porque, né, o Ramon, sim, mas é porque realmente... E a Fran Matos, né? Exato, poxa, essa mulher rainha, é demais, né? essa mulher é demais. E é uma categoria que, se você for ver, você trabalha com bastante mulher, se eu não me engano, você tem alunas que têm um perfil atlético, físico, de querer ficar com shape bonito. E ela é uma referência. Então, assim, a gente, hoje em dia, tem um número de clientes e até mesmo de pessoas que se interessam pela musculação no mundo feminino muito grande. E a gente, às vezes, dá muito valor à parte competitiva quando são os homens, né? E ainda mais, respondendo a sua pergunta em relação aos halteres, a peso... Uma ajuda, né? A ajuda em si... Eu acho que assim, ó, ela realmente vai ter que ter um mínimo de força para ter uma situação como emergência, com uma ajuda emergencial. Até porque eu não acho que isso seja a função de personal. Eu acho que a ajuda ela tem que ser o mínimo, e esse mínimo uma mulher forte poderia fazer. E tem coisas que talvez, se ela não tiver condições de fazer, a gente sabe que ela compensaria com outro tipo de habilidade. Ela vai fazer o que eu falei já aqui uma vez, abrir a caixinha de ferramenta dentro da sala de musculação e entender a necessidade e aplicar o que vai ser bom para aquele aluno. Perfeito. A gente viu nesse último Mister Olímpia, foi o do 212, que foi campeão e a mulher dele era treinadora. Isso, exatamente. E ele cantou, ele peitou, porque tinha mais gente criticando, e ele falou, não, pode deixar. Com ela permaneceu, eu achei demais. Então, assim, tem coisas que... Quer ver uma outra coisa? Que aí a gente pode entrar, se já para polemizar, a gente pode polemizar um pouco mais. Porque tem uma das perguntas que era, né, o que tu acha das mulheres no fisiculturismo? Então, né? eu vou fazer essa abordagem das mulheres puxando um lado assim, que se uma mulher não tivesse condições de permanecer em alto nível como treinadora, pelo seu físico ser mais frágil ou mais fraco do que o do homem, um personal mais velho vai ter o mesmo fim. Estaria encerrando a carreira aí quando bater... Não, cara, porque o cara não vai ajudar um cara com agachamento com 200 quilos, o cara não vai ser um bom treinador. A gente sabe pelo alemão lá, aquele treinador que ele, querendo ou não, ele tem uma certa idade, mas ele é muito bom. Como é que ele chama? O velhinho treinador? Lá que tá sendo na Nuremberg, isso, lá, ele. Mais 5, esqueci Isso. Johan. Ele é muito bom, cara. Você sabe, quantos atletas de alto nível ele já treinou e ali ele não ele não fica fazendo por ele. Ele vai ajudar se for preciso, e se for falar que não aguenta, e deu. A ajuda é muito individual também. Sim. Vai ter gente que precisa, vai ter gente que nem deveria estar tendo, enfim. Mas eu ainda acho que, assim, mulheres... E se a gente falar disso, a gente vai... Aí eu vou falar sobre o personal que está ficando mais velho, que é o meu caso, e eu não vou conseguir atender determinadas pessoas. Não, eu acho que eu consigo dar um treino em alto nível para todos os tipos de público. E tomara que a alimentação física não seja uma limitação para a escolha de um personal. Eu acho que tem limites. Tem limites, concordo. E essa questão assim também de hoje, né, a questão da faculdade, da educação física, do EAD, né, tem muita gente que se formou em EAD, né, com a pandemia e tá na sala de musculação, mas a gente viveu, né, a parte de ir para a faculdade, de fazer as práticas, fazer os estágios, viver na sala de musculação como estagiário, né, até se formar ali. Exato. E eu acho que todo esse caminho ele é importante, né, para se formar um profissional com capacidade,
né, para colocar, não julgando a galera nova, lógico, de forma alguma, mas que às vezes a gente vê, posso ser sincero, uma certa arrogância, né, nos novos treinadores, novos coaches que tem aí, que não respeitam talvez a história de caras mais velhos, que nem eu tenho 38 anos, né, tô nessa pegada da educação física desde 2015, Certo. né, então já são 10 anos aí que eu tenho dentro, né, do convívio de sala de musculação. Sim. Então tem um pouco de Tem um experiência. conhecimento legal, imagina. Isso daí já te deu um conhecimento diferenciado de outras E pessoas. o respeito, né? Principalmente o respeito, né? Isso. Vai contar muito. O respeito, eu acho que está ligado a uma outra palavra que faz a diferença, que é a credibilidade. A partir do momento que você tem conhecimento, proporciona resultado, você ganha o respeito que está associado à sua credibilidade. Ou seja, o trabalho desse cara é bom. É uma das coisas que eu acho, assim, muito diferentes da geração nova para outra, é que a geração nova, ela tá querendo sair da faculdade e já virar personal. Ela tá querendo já ter um certo upgrade, né? Uma evolução profissional, pulando algumas etapas. E pelo fato de que achar que as mídias sociais vão ser o trampolim para isso, que elas por si só já vão dar a bagagem suficiente para você trabalhar como personal. E isso eu não acredito. Eu acredito que todo bom personal vai ter um conhecimento prático muito maior quando ele passa pela sala de musculação. Exato, né? Importante. Muito, muito importante, porque você tem o imprevisível na sala de musculação. Você atende pessoas de todos os tipos, quase instantaneamente, então você está tendo que lidar com problemas de uma forma rápida e que você ajude de uma forma eficiente. Então, assim, a sala de musculação é a melhor maneira para preparar um bom personal trainer. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar com fichinha, né? Isso, de papel, exato, com a prancheta, ficava vezes? carregando ali sei lá quantas fichas e os alunos, eu atrás dos alunos montando ali, não, esse aqui apaga com a borracha, bota o peso, bota ali. Isso aí. Então, né, hoje já é bem diferente, hoje tem, né, os tem recursos muito mais fáceis, com tem certeza. Outras formas, né, de fazer o monto, que isso também ajudou bastante a gente, né? Concordo. Eu uso o aplicativo de treinamento para consultoria, provavelmente tu também. Eu uso principalmente para alimentação, né? Você tem uma noção de substituição, de saber os macros certinho, de saber como colocar pós-treino, pré-treino. Isso aí, querendo ou não, na nossa época não tinha nada disso, né? Era muito na raça. E isso porque eu te falo que a minha vida dentro do fisiculturismo começou tarde. Então eu tinha, quer ver, foi em 2015, eu já tinha mais de 30 e poucos anos, então assim, não era um jovem. Por isso que quando eu entrei, eu não tinha pretensão de ser um profissional, porque eu sempre acreditei que você ser bom num determinado esporte, você tem um acúmulo de tempo de treino, de competição, para que você seja um cara que seja acima da média. Então eu sabia que ali eu não ia ter. Então meus objetivos sempre foram curtir, me aproveitar, me divertir e também ter um marketing legal para o meu trabalho como treinador, como personal trainer. E gerar conteúdo, né? Ter esse conteúdo, ter a nossa história também. Né? Eu tenho foto desde os primeiros campeonatos. Cara, isso é muito legal. Desde quando eu comecei também, assim, uma hora eu vou colocar aí pra galera ver o antes e o depois, porque eu era da dança. Então, cara, eu tinha o corpo pra dança. Entendi. Né? Então, pra ganhar perna, ganhar costas, ganhar ombro. Leva tempo. Foi um trabalho até que um primeiro treinador meu, né, falou assim, cara, tu não tem genética pra ser fisiculturismo. Olha só. Então, assim, dá pra ter? Dá, mas tu vai ter que ralar. E a questão também do uso de ergogênicos, eu vim usar faz 4 anos. Poxa, que legal. Então é pouco tempo. É recente. E aí entra uma outra coisa, que nem tu falou, pô, a galera tá saindo da faculdade já querendo pegar o personal, já a consultoria, já voar, né? Exato. É a mesma coisa que o aluno que chega na academia pra ti, contrata teu serviço e pergunta assim, o que eu tomo? Exato, isso aí tem. Não é o que tu toma, é o que tu vai fazer, é o que tu vai comer. Hoje a galera chega, a gente sabe disso. Pô, eu quero perder a barriga, eu quero ganhar peito, eu quero isso, aquilo, outro. O que eu tomo? O que eu faço? Assim, né? Hoje como se fosse a fórmula mágica, como se fosse só isso, né? A busca pelo imediatismo, né? Tem a ver com a geração nova mesmo. Então, quando você começa a entender, você não tem como lutar contra. Quer ver uma coisa que eu gostaria muito de lutar contra, assim, né?
isso falando entre aspas, né, mas eu não concordo, e é totalmente novo, é uma geração nova, mas só que eu não tenho mais como ir contra isso, eu tenho que saber aceitar e tentar lidar da melhor maneira possível, que é o uso de celular durante o treino. Cara, isso aí é uma coisa que pra mim é muito difícil, então eu venho de uma época que você tá focado só no treino, e quando eu penso no celular durante o treino, mesmo que seja nos seus intervalos, para mim não tem nada que explique que a sua falta de concentração naqueles momentos vão fazer que você perca em performance. E muita gente às vezes se prepara para melhorar a performance de diversas maneiras, como por exemplo, quer tomar o melhor suplemento, um melhor pré-treino, quer tomar o melhor ergogênico, tudo isso para melhorar a performance de treino. E aí quando a gente quer falar sobre aquecer bem, não usar o celular durante o treino, parece que essas coisas não são tão importantes para melhorar a performance de treino, né? É impressionante. Até porque a gente sabe que às vezes dependendo do minuto de intervalo, 2 minutos, dependendo do nível que tu tá fazendo ali, até 5 minutos, dependendo da carga, né? Sim. Que a gente vai colocar ali para fazer, o cara entra pro celular, ele vai para outro mundo. Perde o foco. Nem pra música, o foco, cara. ele acaba sendo importante para que você mantenha uma alta intensidade durante o treino. Cara, eu nunca me esqueço, teve um período que eu treinei com o Correia, isso há muito tempo atrás, e foram 6 meses que eu aprendi bastante coisa. E uma delas foi que eu sempre estranhava que a todo treino e todo momento o Correia só falava de treinamento, dieta, competição. E não tinha outro assunto. Não se falava. No começo eu achava assim, pô, será que ele não vivencia outra coisa? Será que ele não se interessa? Mas não era isso, cara. Era o foco que ele tinha naquilo. Ele tinha um foco tão grande que toda vez que ele pensava que ele tinha uma conversa, era tudo relacionado ao treino, tudo relacionado à dieta. A mentalidade a dele já estava toda forjada, né? Forjada para aquilo ali. Não era o momento, né? Não era o momento. Então, assim, aquilo faz diferença. E aí, você vê se ele naquela época, ou até mesmo os grandes atletas, ficam mexendo no celular enquanto estão treinando. Hoje em dia, isso ninguém imita, né? Agora quer imitar as coisas de o que tomar, qual suplemento, qual medicamento, isso todo mundo quer saber. Agora, fazer o treino como o cara faz, poucos estão dispostos. Essa é uma verdade, porque a gente sabe que para estar em alto rendimento, alto nível, tem que ser fora da curva, né? Sim, é isso mesmo. Tem que ser fora da curva. Principalmente no mental, né? Sim, o mental é fundamental. Até porque a gente vai falar também dessa questão do mental. Tipo, o Zé, fora da competição, esse ano pretende competir, Zé? Cara, eu não queria competir, mas o meu físico vem respondendo de um jeito que ele tô começando a mudar, assim, de ideia. Porque competição envolve não só um aporte financeiro grande, então você como desenvolvimento pessoal, às vezes você investe num campo que você deixa de evoluir com o lado profissional. Concordo contigo plenamente. E dependendo da fase da sua vida, às vezes isso não é o mais importante. Mas também tem o lado da agressão ao físico, né? Então, como você sempre vive no limite, seus órgãos, eles sempre estão trabalhando no limite, rim, fígado, enfim, tudo. E se você não der espaço, não der um espaço para se recuperar, ainda mais na minha idade, ou antes eu fazia um período de competição, descansava 1 ano. Hoje eu tô vendo que 2 anos está sendo melhor para que eu fique bem, para que minha saúde esteja estabelecida, com acompanhamento médico, estabilizada, isso, né? Exato. Né, porque senão toca nisso. É arriscar muito, é arriscar demais, né? Exato. Até assim, falando nisso é muito legal, porque ano passado eu me coloquei à prova. Em 2024 eu fiz 5 campeonatos. Não, eu fiquei impressionado quando você falou. E assim, foi... Cara, o ano todo em preparação, o ano todo, né, fazendo ali o que tinha que ser feito para cada federação, tanto IFBB, NPC, e foi uma prova, né, de vida, assim, uma experiência incrível, porque, cara, não faço de novo, né, também me perguntaram quando é que eu vou competir, então provavelmente no final do ano. Tá, você vai participar, que bom, legal. Como tu falou, a gente é atleta amador, a gente é personal, a gente, né, tem vida social, tem família, né, tem as nossas companheiras. Exato. E, cara, o financeiro pro atleta amador, ele vem do nosso esforço, das nossas aulas. Não tem patrocínio, não tem. Então a gente tira da gente para
fazer o que a gente gosta, né? Que esse esporte... Né? Por amor. Por amor. Claro que, como a gente começou, tu falou ali no começo, indiretamente... A gente inspira mais pessoas, Sim. capta talvez mais clientes, mais alunos. Só que se você não tiver amor à parada, você não permanece, né, guerreiro? Quantos amigos, cara fera que você conheceu, iniciou um planejamento, um projeto e não foi seguir até o fim? Eu conheço vários. Fez uma vez e nunca mais. Cara, se você não tiver amor por aquele esporte, não tiver vontade de competir mesmo, você desiste no meio do caminho, porque são meses e meses se preparando, né? Às vezes altos e baixos, sua cabeça vai lá em cima, vai lá embaixo, então não é fácil. Diz assim, cara? Tadinho, tá passando fome. Cara, não é tadinho, a gente escolhe, né? Escolhe, exato. A gente escolhe isso, a gente... Exatamente. Se a gente escolhe é porque a gente consegue. Isso. Eu acho que é uma grande verdade, né? Concordo. Tem que buscar, né? Botou na cabeça, tem que buscar, que aí você consegue mesmo. E fora do palco, né? O que tu curte, assim, o que tu gosta de fazer, qual o teu... digamos, tua válvula de escape, né? A gente tem, né? Que todo fazer mundo tem que ter, isso, né? Não, todo mundo tem que ter. Até porque a gente já conversou na academia e a gente vai falar hoje isso, que eu acho que é bem legal, que é a questão alimentar mesmo, né? Porque a gente fica ali, né, em semanas de preparação e aí vai tirando comida, vai diminuindo, e aí depois acaba o campeonato. Isso, Mas antes de dizer isso, um hobby, né? O que tu curte pra tá de boa? Eu gosto muito de estar na natureza, de ficar no meio da natureza. Então eu sou o cara que gosta da praia, gosto de trilha, gosto de estar numa cachoeira. Essas coisas para mim são situações. Eu gosto viajar muito bastante, gosto, né? adoro conhecer, explorar lugares, conhecer pessoas. Isso para mim é um prazer que realmente eu volto mais recuperado, energizado para uma próxima etapa. Boa, isso aí reflete no teu trabalho com teus alunos, isso, né? Com a tua preparação. Se você não voltar e descansar a cabeça, se você não descansar a cabeça após um período de competitivo, cara, você corre o risco de mudar a tua personalidade e começar a comprometer as suas relações profissionais, de amizade, de amor, né? Tudo isso. Isso. E até assim também essa questão que a gente volta a falar assim da preparação, né? Não só a alimentação, a restrição, mas também alguns ergogênicos que acaba com o tempo aprendendo a não usar demais, a usar na dose certa. A gente sabe que tem riscos, né? Então a gente tenta cuidar tanto psicológico quanto físico, né? Sim. Tem que... o lado que a gente comentou há um tempo atrás sobre conhecer o próprio corpo, inclusive a sensibilidade a determinados ergogênicos. Então você começa a perceber, porque num primeiro momento te confesso que eu achava que eu não tinha efeito colateral. Todo mundo fala que tudo certo. Isso deixa louco, comigo não, né? Exato, as coisas vão mudando e você vai ficando sensível àquilo e percebendo, cara, eu tô mudando. E aí você vai aprendendo. Então você vai aprendendo. Uma das coisas que aconteceu muito, acho que depois de mais velho, de mais maduro, é o tal do menos é mais. Eu percebi que eu não precisava usar uma quantidade muito absurda. Às vezes a manipulação de alguns eram essenciais. É essencial. Só que realmente a quantidade não era tão importante quanto você saber misturar cada medicamento. Você saber qual que vai cair bem em você, se você está querendo numa fase de pouca retenção, se você está querendo uma fase que a aparência muscular seja a principal, e aí você vai percebendo. E aí você vai vendo que quando você colocava muito e quando você coloca menos, às vezes o resultado é igual e você fica menos nervoso, fica menos ansioso, dorme melhor, né? A paciência ela fica um pouquinho maior, não zero, né? Porque a gente sabe que dependendo do que usa, tipo, olhou pra ti, tu já tá perguntando como é que é, né? Você falou sobre os jovens, né? E assim, uma das coisas que acontece é que assim, os jovens, eles como qualquer jovem, é difícil a gente saber que isso vai afetar a nossa cabeça, o nosso sistema nervoso central. A gente tá com menos medo, então se arrisca mais. Então assim, a preocupação do jovem começar muito cedo nesse esporte é ficar associando com o ergogênico e mais que isso, associar que precisa ficar aumentando suas doses cada vez mais. Então isso é uma coisa perigosa, porque eu fui começar a usar ergogênico muito mais velho. Eu tinha medo. Hoje o pessoal não tem medo, cara. É impressionante. Pergunta primeiro o que toma do que o que faz, né? Exatamente. Então isso acaba, né, também acelerando
essa galera aí que não vai, talvez, sendo sincero, não chegar na idade que eu tô, na idade que tu tá, né? Porque vai acelerar muita coisa aí. Não, o número de né? mortes associadas esses últimos anos aí tá já maior, isso a gente não pode negar. Exato, né? E é sem freio, né? Isso. Ainda, né? A gente sabe que tem pouca limitação. Tem pouco e acaba acontecendo, né? Exato. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Teus objetivos, então, para esse ano, provavelmente aí, talvez vai estar no palco, já tem data, como te falei, se eu participar, eu gosto muito do Sul Brasileiro, né? Esse é um campeonato que eu gosto, até pela estrutura que eles proporcionam. Quando eu participei do Muscle Contest, que sempre foi um sonho participar de Muscle Contest, e depois foi na sequência o Sul Brasileiro, a diferença de investimento na estrutura era muito grande. Aí eu vi que vale você participar de um campeonato que tem uma estrutura legal, porque você consegue dar o seu melhor, porque a organização das competições, elas vão influenciar totalmente no seu resultado. Então, assim, por exemplo, é muito comum atrasos, né? Sim. Dependendo do atraso, estraga todo o seu físico, toda uma preparação de meses. Você vai fazer uma manipulação de um alimento ou de um ergogênico, dependendo do horário que as coisas aconteceram, você pode se prejudicar. Pode, sim. Então, e questão da pintura também, tu prefere fazer sempre, né? Então, foram fases, né? Eu comecei sempre no rolinho, sempre foi, e sempre deu certo. Depois, a praticidade ajudou nos bronzeamentos artificiais, que foi uma coisa que ajudou. Só que nas últimas, eu fazia o bronzeamento, mas eu via que você retocar com o pincelzinho estava ajudando. Então eu tinha uma Protan que eu ficava com o rolinho retocando, ou seja, eu fiz os dois, mas mais para ter um controle de quanto eu conseguia atingir uma pintura que é outra coisa que você vai amadurecendo e vai indo bem. As primeiras, eu já vi colegas aparecendo muito morenos, assim, muito escuros, e já outros ficando laranja. Então essa é uma coisa que você vai aprendendo no decorrer das competições também. Exato, a gente vai hoje, né, com o Ricardo, a gente faz ela caseira, vai se preparando. Você faz caseira? Faz caseira, vai na quinta-feira, se não me engano, quarta ou quinta-feira, eu acho. Já dá a primeira mão. Não, era muito eficiente. Tira, depois vai pintando ali. Cara, muito eficiente. Eu vi uma diferença grande, porque nos primeiros campeonatos eu pagava lá para fazer, né? Tem que ter a experiência, vou dizer pra galera aqui, tanto fazer lá pagando, né? Fazer lá com a galera lá que faz, ou fazer em casa também, né? Com o seu treinador, com o seu coach, porque tu vai ver a diferença. Eu, hoje, não faço mais, só se eu for fora, né? Certo. Mas se for competir aqui em Santa Catarina, né, Balneário, cara, já vou me organizar para fazer a pintura caseira, porque o cara consegue descansar mais a cabeça, não tem que acordar tão cedo. Verdade, não fica dependendo do horário do evento, vai fazer isso a pesagem, é muito chato. Isso é muito chato. Vai fazer a pesagem lá e tem que ficar esperando para pintar. Isso. Então tem esses detalhes aí, eles consomem energia e fazem a diferença na hora de estar lá no palco depois. Tá certo, com Muito certeza. bem. Zé, quero que tu diga pra galera aí um pouquinho, né, de como tu se sente, né, sendo treinador, sendo atleta. Gostaria que tu falasse aí pra galera jovem, pra galera das antigas, pra galera que né, tá esperando, né, assistir esse episódio aqui. Mas antes disso, a galera tem que se inscrever. Boa, se inscreve né? no canal. Se inscreve no canal aqui, Guerreiro Cast. No Instagram lá, Guerreiro Cast, Guerreiro Pro. O meu Instagram, né, Diogo Guerreiro Treinador. Boa. Diz o Instagram de novo, Zé, que eu... Zé Eduardo SP. Olha aí, viu? Galera, não esquece, se inscreve aí, acompanha o Zé lá, tem muita coisa legal já. Boa. Sou seguidor, então também vejo bastante. Partilha. E seguinte... O que tu diria pra galera? Assim, tipo um resumo da tua experiência, da tua história, que seja assim motivacional, que seja inspiradora, algum perrengue que tu passou e isso te fez mais forte, te fez um guerreiro da vida real, né? Sim, cara, isso daí é legal, esse teu bordão, porque é um bordão que acho que todo atleta que leva a sério, ele se sente um guerreiro, porque é com muita determinação e com muito empenho, doação, que ele consegue terminar uma preparação.
Não digo nem ter sucesso nem na trazer competição. o bonequinho para casa, né? Terminar. Quando eu já acho isso, assim, eu considero muito quem consegue fazer a preparação toda e tá lá e subir no palco. Cara, isso a pessoa, para mim, ela já tem um mérito que é diferente de qualquer um. Como eu já te falei, já vi muito casca grossa começar e não conseguir terminar. Então, assim, você fazer uma preparação toda, a pessoa já tá de parabéns. Ter a coragem de subir no palco é uma coisa assim que não é para todo mundo. Você querendo ou não, você tem pessoas que são extremamente tímidas. Ela bota uma sunguinha, bota uma bermuda, tá todo depilado, coisa que às vezes nem tem esse costume, e vai aparecer por um monte de gente cheio de luz. Então isso é de uma coragem tremenda. Então a pessoa que consegue fazer isso já é um vencedor. Aí quando você quer fazer isso e ainda você sabe que você pode ser um dos melhores naquilo que você faz, aí eu admiro ainda mais, é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer, e que eu acho que todo mundo que tem a vontade tem que ter a experiência, tem que ir lá fazer, tem que curtir, porque assim, ó, o esporte, esse esporte, ele muitas vezes, ele deixa de evoluir porque ele é tratado como um evento. As pessoas querem apenas promover um evento, promover algo que gere um lucro. Quando você tratar isso como um esporte, de pessoas que gostam de estar lá, dia a dia, suar, fazer a preparação, compartilhar conhecimento sobre isso, o esporte pelo esporte, e você desenvolver atletas, a gente pode ser uma das nações que tenham os melhores atletas do mundo. Isso não tem dúvida, porque a gente tem um perfil, uma genética, né, exato, tanto mental quanto físico, que a gente pode se destacar. Então, se eu fosse para dar uma motivação, eu ia falar para as pessoas não desistirem dos seus sonhos, e mais do que isso, vocês já se tornam vencedores quando vocês fazem algo que a maioria da população não tem condições de fazer. Então, acho que ir atrás de um sonho, ser disciplinado para isso, é motivo de admiração. Concordo plenamente, Zé, até porque eu vou lembrar agora de uma das minhas preparações, e eu quero que tu vá lembrando de alguma aí, porque a gente, né, quando tá lá no palco e vê isso do backstage, cara, são meninas e meninos, homens, mulheres ali, com família, com a galera lá na plateia assistindo, e a gente vê que todos que estão ali passaram pelos mesmos perrengues que a gente, ou perfeito, até mais. Perfeito. Então todos já são vencedores. Perfeito. Né? Que mesmo. A gente vê ali a galera na mesma vibe que a gente, isso, e se ajudando, que nem tu falou. Isso. Né? Então é bem bacana essa pegada aí. E é inspirador, a gente tá ali fazendo, já pensando às vezes no próximo. É verdade. Né? Porque você aprende com uma coisa, mesmo que tu não leve ali o top 1, mas que tu consiga dar o teu melhor e sim, saber que tu fez o teu melhor, ou que naquele momento tu errou por algum motivo, que nem aconteceu comigo nos 2 sul-brasileiros que eu fui, não levei nenhuma medalha, não levei nada, mas ganhei a experiência de tentar ir melhor, certo, né? E isso a gente leva um aprendizado muito grande para a vida, né? Sim, de não desistir, realmente, de não desistir. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que na competição, você tem... hoje, recente, eu vi muitos treinadores, alguns têm uma linha do seguinte: você vai lá e como você quer ganhar, você não precisa compartilhar ou até mesmo interagir com outros atletas. Você tem um comportamento mais fechado, competitivo de um modo até agressivo, de você intimidador, né? Você às vezes destratar um colega só para que coloque uma pressão psicológica em cima dele. Eu acho isso de uma baboseira tremenda, porque nas competições foi onde eu fiz grandes amigos e conheci gente maravilhosa e que me passou muita energia boa, muito aprendizado, e a gente tem muito mais a ganhar quando a gente faz amigos, conhece pessoas, do que necessariamente você ter uma postura que você precisa ver o seu amigo como
um concorrente ali. Ele pode ser um concorrente, mas ele não é um inimigo, né? Exato. Até porque às vezes o cara tá na mesma academia. Exato, é o que você falou. Ajudando. Passou por aquilo que você passou, exato, às vezes na mesma academia e tal. Sim. Então, tá na mesma pegada, né? Só ali na hora ali quem julga são os juízes, né? Sim. Não é o colega do lado que vai julgar se ele vai ser o top 1 ou se vai ser o top 5, não é o juiz ali que pega e escolhe, né? Então, é isso. Mas, gente, essa é a parte, né, que a gente fala da motivação, que o Zé disse pra galera não desistir do seu sonho, não desistir dessa vontade, seja ela de subir no palco, seja ela de emagrecer, seja ela de ganhar massa muscular, né, Zé? Porque é o que a gente vive, né, 24 horas por dia, e às vezes parece que pra gente é fácil, né? Exato. Porque é personal, porque é fácil o teu shape. Não é, cara. Não, a gente tem a nossa carga horária de aulas, tem a nossa responsabilidade, e a gente também cuida da gente. Não, perfeito. Né? Então, às vezes, quando a galera tá 10 horas da noite indo para casa, dormir, a gente tá indo treinar. Preparando a refeição no dia seguinte. Que é onde um ponto que eu ia chegar, de quando eu trabalhava na Ironberg, como funcionário da Ironberg, eu trabalhava no final de semana. Certo. E eu tava em preparação. Certo. Durante a semana eu dava personal. E em preparação. Meus cardios do final de semana era 2, 3 horas da madrugada. Meu Deus, eu lembro. Eu trabalhava na parte da madrugada, né? Eu lembro. Comentava com a Nicole e tudo. Eu pegava, fazia ali o cardio 2, 3 horas da manhã, que era o meu intervalo do expediente ali. E, cara, tinha que fazer. É impressionante. Né? Então a gente puxava, porque, né? É um compromisso, uma mentalidade. Isso te dá uma base de preparo mental, educação, de disciplina para outras áreas da sua vida, né? Eu tenho certeza que no seu trabalho, seu comprometimento com as pessoas, você tem muito dessa garra, desse teu aprendizado que você teve nessas preparações. O esporte traz isso, com certeza, essa questão de ser disciplinado, de ser organizado, de superar, né? Sim. Então, superação. A gente leva isso pro dia a dia, mas claro que a gente vai chegar nesse assunto que ia passar batido, que a gente conversou num dia lá na academia, que é a questão da alimentação pós-campeonato, né, que eu falei para ele que eu tinha terminado em dezembro, né, o último campeonato, e aí tinha jogado um off mesmo, né, umas férias. E aí essa questão de voltar, né, a gente meio que é parecido, né, Zé, dessa questão de agora que eu tô de boa, não cuido muito da alimentação, não tô fazendo o off, né, de preparação, eu tô realmente de férias, tô comendo o que eu quero, mas há poucos dias, te confesso que virei a chave. Que bom, é isso aí. Parei, eu tava comendo muito pão, né? Não que o pão não pode estar na dieta, pode, só que eu tava exagerando demais, tava sendo muito preguiçoso de não cozinhar. Lembra que a gente falou isso? Que a preparação exige tempo de cozinha, né? De preparar os alimentos. Então eu tava um pouquinho cansado disso, e a gente falou. Mas agora eu tô voltando, o shape tá respondendo rápido. Isso faz muita diferença, né, Guerreiro? Muito. Então, o rango, eu vou te falar que ele tem um aspecto que as pessoas às vezes não levam em consideração, que é o aspecto psicológico, né? Então, se é difícil, é muito difícil você mudar a chave, porque você, pós-competição, o seu cérebro ele acaba levando você a acreditar que agora você pode tudo. Que você é um coitado que estava sem comer as coisas gostosas e que agora você está liberado. E por mais que você tente se brecar um pouquinho, você tem uma parte dele que fala assim, vai que agora você pode. E quando você abre a porteira, quando você come o primeiro pedaço de bolo, quando você come o primeiro pudim, aí você não para mais, né? Aí vem o hambúrguer, vem a pizza, aí você se considera um merecedor. Compulsão. A compulsão. Eu tive compulsão, também. Né? Então, assim, já confesso aqui que já tive compulsão de comer um bolo, né? Que eu ganhei na competição, né? A gente ganhou na competição. E, cara, eu acordava de madrugada para comer aquele bolo. Sim, acredito, eu sei E comia demais. Pós-campeonato ali, que a gente sai para comemorar, né? Que acabou ali. Passar mal. Não consegui sair do lugar. São coisas que a gente vai aprendendo e que você vai sabendo que
você vai se permitir até um momento, né? Que depois de certo tempo você vai ter que voltar pro teu prumo, porque senão você perde tudo que você estava conquistando. E aí pega ali, tem um rebote violento, né? Isso, e se você perder aquilo que você conquistou é uma besteira, porque foram vários meses pra você perder em 2, 3 semanas. Até menos, às vezes uma semana o cara já tem um rebote de 20 quilos aí, se deixar por conta. Realmente. Não, mas é isso aí. Que essa parte psicológica que eu acho que é muito legal, né? Que a gente gosta de falar e que o atleta amador, que todas as pessoas precisam, né? Para ter uma educação física, psicológica, para alcançar seus objetivos, elas precisam ter isso, né? Sim. Um treinamento mental para poder passar por essas coisas. Precisa. Até porque é o esporte que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, você aprende isso e leva isso para outros setores da vida, que você não vai poder ficar esperando. Você vai ter que ir atrás daquilo que você precisa, da refeição certa, da preparação, da profilaxia correta para suas articulações, enfim. A questão das amizades, da onde vai, se sai pra balada, se não sai. Cara, perde muita coisa, mas ganha muita coisa também. Tem que fazer escolhas, e escolhas certas, né? Exatamente, são escolhas. Hoje tem alunos meus que diminuíram a bebida, não sai tanto pra balada, estão mais caseiro, e o shape tá respondendo super bem. Eu costumo perguntar o quanto a pessoa está disposta a querer aquele físico, né? Porque querer o físico às vezes fica fácil, né? Mas o quanto você está disposto a se entregar, a ser disciplinado para poder atingir o físico que você quer. E isso são coisas bem diferentes. Querer e você estar disposto a fazer aquilo que tem que ser feito são coisas bem diferentes. E isso me lembra até uma frase que o Arthur falou aqui, que o que é melhor? Se é dieta, se é o treino, né? Cara, tu tem que dar o 100% de tudo. De tudo, sempre. Não tem mais esse... Concordo. Né? Tem que ser... Concordo. Tem que fazer, pô. Tem que fazer tudo completo. Fazer bem feito, mal feito, não. Não, é aquilo... a gente acaba... mas é porque eu mereço, é porque hoje eu tô cansado. Não, seu cérebro vai querer te boicotar várias vezes. Tanto para fazer o aeróbico, depois de estar cansado, de ter feito um monte de coisa, tanto para você fazer a refeição na quantidade correta. Tem momento que você está com tanta fome que 50 gramas de arroz a mais, você fala assim, não vai fazer diferença, mas faz. E aí você não tem que fazer aquilo. Mas o cérebro vai achar que não, tenta. Fica tentando te boicotar, você tem que ser mais forte. Beleza. Zé, eu vou dar uma olhada na imagem ali, se quiser ir no banheiro, alguma coisa, a gente já vai finalizar. Então aí. tá. Ninguém tá aqui falando. Quanto mais real, né, fica melhor também, porque a gente tá aí pra mostrar mesmo que, cara, a gente tá começando, né? Então, essa questão do muito editado também, mas aqui a gente, como eu disse, fala errado, né, mas quanto mais real parecer, melhor. Isso. Que nem assim, já tá gravando, né? Bom, mas então, a gente tá aí aprendendo também, porque eu fiz o podcast também, porque eu gosto de falar, né? Mas agora eu tô aprendendo a ouvir. Isso tá sendo bom, pô. Boa, isso é diferente. É diferente, né? Diferente. É verdade, Então, eu parei pra pensar nisso. Eu conversei com o Diego Kido, que foi onde eu fui lá no podcast dele, e eu pedi ajuda pra ele me explicou como é que era, me deu as barbadas, e ele falou a mesma coisa, ele disse, Diogo, eu gosto de falar bastante, mas eu tô aprendendo a ouvir com o podcast. Muito bom, não tinha pensado. Então, achei muito bacana, até um abração pro Diego, que ele vai estar aqui também. Legal. Já tá convidado já. Boa. Mas isso aí, então a gente, né, deixou rolando aqui, tá? Essa partezinha vai para os bastidores. Legal, né? Manda ver. Mas então, assim, a gente já tá chegando ao fim aqui, né? Então eu quero mais uma vez agradecer o Zé pela presença, ele aceitou na hora o convite, eu fiquei muito feliz mesmo. Vou te convidar para voltar. Legal, mano, eu fico muito feliz de ser convidado por você, de você querer que eu volte. Falar com você é uma coisa foi fácil, porque além de ser esses assuntos que a gente gosta, você é um cara bacana e sempre foi boa a conversa contigo. Não, maravilhoso. Então, gente, o Zé vai voltar, a gente daí vem com uma outra proposta, um outro assunto, dessa vez foi para conhecer um pouquinho, né, a gente tocar essa resenha,
Mas a gente está chegando ao final, então, desse episódio. Quero agradecer a presença de todos aí que curtiram, comentaram, deixaram o seu like. Nas redes sociais a gente vai colocar aqui, né, para vocês poderem acompanhar o trabalho do Zé, o trabalho do Guerreiro Cast, do Guerreiro Pro. E é isso aí, né, Zé? Vamos finalizar aqui. Agradecendo muito a galera. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi muito legal que a galera siga nosso perfil, o perfil do Guerreiro Cast, o perfil do Zé Eduardo, o perfil profissional do Guerreiro, que eu, além de tudo, admirei não só como pessoa, mas como profissional bem dedicado, empenhado e com conhecimento técnico diferenciado. Obrigado, fico feliz aí pelas palavras, sabe que é recíproco e eu me inspiro muito, né, em você também, porque eu lembro de tu gravando os vídeos lá na Ironberg, lá agora eu lembrei, à noite, fazendo os takes lá, eu era o professor na sala, então o cara já se inspira nessa galera. Feito, galera? Então, fechamos. Valeu, então. Valeu, gente. Guerreiro Cast, o podcast dos guerreiros da vida real. Finalizando aqui com o Zé. Zé, brigadão. Show de bola, viu? Fechamos mais um. Gostei. Coisa linda, então. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Até o próximo. Até.